Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Reginaldo Nunes e essa é a Madrugada com Deus em tempo de Quaresma. A gente está usando esse nome Quaresma para se referir a esses 40 dias dessa campanha que nós estamos fazendo, sendo que esse é o segundo dia para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, para que quando chegar a Sexta-feira da Paixão, quando chegar a Páscoa, você esteja já com seu milagre nas mãos. Por isso, nós temos relatado os milagres de Jesus na sua vida e eu tenho certeza absoluta que Deus se apieda de você, tem compaixão de você, especialmente você que está precisando muito de uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Você que está precisando de um milagre de Jesus. Amém? Normalmente, nessa época de 40 dias, se você quiser, se você desejar, se o seu coração pedir, se a sua fé te levar a isso, você pode tirar aí, vamos supor, você que toma muito café, fazer um sacrifício nesses dias e vou tirar o café aqui do meu cardápio. Às vezes você come muita carne, você fala, durante esses dias eu vou evitar comer carne, né? E então você vai encontrar, vou assistir menos televisão ou não vou assistir televisão. O importante é que você tente ir um pouco além na sua ação em direção a Deus. Isso vai trazer uma grande intimidade com Deus na sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de mais um milagre e depois nós vamos também orar juntos. Eu aqui e você aí. Gostaria muito que você deixasse o seu nome aí nos comentários, o nome da sua cidade, mesmo que você já tenha feito isso outro dia. E se você quiser, você pode deixar o seu pedido de oração, que eu estarei orando por você, não apenas aqui, mas nas minhas orações pessoais durante todo esse tempo em que eu também estou tentando me consagrar um pouco mais ao Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós servimos. Amém? Vamos ao segundo milagre do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, esse texto está lá no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, lá no capítulo 4, lá no versículo de número 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. E lá, ele tinha feito já aquele milagre do qual nós falamos ontem, transformando a água em vinho. Aí diz o texto, ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então o filho desse homem estava para morrer. E ele vai até Jesus. Ele anda quilômetros e quilômetros, porque ele sabe, ele ouviu dizer que Jesus fazia milagres. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse milagre, registrado em João, do capítulo 4, do 46 até o versículo 54, também o descrito no capítulo 2, ontem, né? Ocorreram em Caná da Galileia.
Algum tempo já havia se passado desde que Jesus transformou a água em vinho. Ambos foram realizados em particular, sem multidão vendo o acontecimento. Foi num contexto familiar. O de Caná foi de alegria num casamento e o de Cafarnaum foi no momento de tristeza, de enfermidade. Notou isso? Notou a diferença? Jesus num casamento era um ambiente alegre, mas ali havia um problema. E Jesus resolveu o problema transformando a água em vinho. Agora não. Agora era um momento de enfermidade, de dor, de tristeza, de expectativa ruim. Ele diz assim: vai comigo antes que o meu filho morra. O texto nos apresenta alguns personagens. Jesus, o personagem principal, o pai ansioso, o filho doente, algumas testemunhas, a família e os servos do oficial. Jesus foi até Caná da Galileia, que era a cidade natal de Natanael, um de seus discípulos, onde é provável que tenham passado a noite. Esse tinha sido o lugar onde Jesus, eu repito, tinha transformado a água em vinho. O texto que nós acabamos de ler menciona que um oficial do rei, servidor, portanto, de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e de Pérea, e transmite a ideia de uma figura eminente, uma figura importante, figura ilustre da corte. Não era qualquer um que veio pedir o milagre de Jesus, era uma pessoa da sociedade, um nobre que tinha acesso ao rei. Alguns teólogos acreditam que esse homem fosse Cusa, cuja esposa era Ana, citada lá no livro de Lucas como uma das pessoas que ajudava a sustentar economicamente o ministério de Jesus, como está escrito lá em Lucas no capítulo 8, versículo de número 3. A cidade de Cafarnaum, ela era uma cidade, gente, construída de forma octogonal. Ela era dividida por uma importante estrada comercial que liga o Egito, a Síria e a Damasco. Eu quero destacar alguns pontos aqui de Cafarnaum. A Bíblia diz que essa cidade, ela existe até hoje, essa cidade. Ela ficava ao lado do famoso Lago da Galileia, região pesqueira, ocupava os confins territoriais de Naftali e Zebulon. Cafarnaum vem do hebraico Kfar Nahshon, ou seja, aldeia, cidade ou vila de Naum. Naum, que foi inclusive um profeta. Ou também pode ser traduzido como cidade do consolo. Na cidade havia uma coletoria, era uma cidade já próspera. Mateus trabalhava na coletoria, Mateus que escreveu o livro de Mateus. Havia uma sinagoga, essa sinagoga foi construída pelo centurião citado em Mateus, lá no capítulo 8. Havia uma centúria. O que é uma centúria? O centurião residia ali e ele comandava pelo menos 100 soldados romanos. Já era uma cidade que tinha uma estrutura militar forte. Jesus realizou vários milagres em Cafarnaum. E, nesse dia, ele realizou esse milagre extraordinário na vida daquele homem da sociedade. Aqui nós vemos que, às vezes, a pessoa pode ser da sociedade, ela pode ser milionária, pode ter influência, pode ter importância, ela pode ser o que for, mas em alguns momentos da vida, batem situações de desespero, de angústia, de medo, de depressão, de opressão. E não importa se a pessoa é um rei ou se é um plebeu, se é um milionário ou se é um pobre coitado financeiramente falando, endividado, completamente falido. Na verdade, todas as pessoas diante de Deus, elas não são nada. Nós somos pó e nós precisamos nos curvar diante dele. Uma coisa
é certa. Esse homem buscou a Jesus. No princípio ele queria fazer do jeito dele, mas Jesus liberou-o com uma palavra: vai, o teu filho vive. Meu querido irmão, minha querida irmã, príncipe e princesa do Senhor, busque sempre, como esse homem fez, a solução dos seus problemas em Cristo Jesus. Procure vencer os obstáculos do caminho, na sua vida, na minha vida, na vida de cada ser humano aqui na terra. O que não falta é obstáculo, não é mesmo? Vença o impedimento, supere as barreiras, obedeça às palavras de Jesus. O oficial do rei recebeu só essas palavras: vai, teu filho vive. Ele creu e a vitória chegou no seu lar. Que você também possa crer, para que a vitória você também possa receber, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Sim? Então eu quero convidar você a orar comigo. Prepare o seu copo com água, que a gente vai também abençoar a água logo depois da oração. Amém? Pai amado, Pai querido, que luta, que dificuldade, Senhor, esse homem estava passando. E talvez essa pessoa que esteja agora me acompanhando, Pai, também esteja passando por lutas e dificuldades, angústias, medos, pavores, inseguranças, meu Deus. Tu sabes, Senhor, o que essa pessoa tem, o que ela vive e o que ela deseja. E ela está agora, essa amiga, esse amigo, se derramando diante de Ti nessa transmissão. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja ouvindo essa oração e respondendo essa oração com o seu sim, porque a Ti cabe o sim e o amém. Eu abençoo essa causa e peço o Teu milagre na vida dessa amiga, desse amigo, em nome de Jesus. No final dessa mensagem, eu digo para você também: vai, o teu filho vive, a tua esposa vive, o teu marido vive, a tua mãe vive, o teu irmão vive, o teu sogro, a tua sogra, a tua vovó, o teu vovô, a pessoa que você ama, o seu cunhado, o seu tio, o seu amigo, essa pessoa vive, a sua empresa vive, o seu sonho vive. Você crê? Vai dar tudo certo. Senhor, consagrai essa água, abençoai. Unja, Senhor, essa água. Meu Deus, em nome de Jesus, exorciza essa água e coloca nela elementos de cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o nosso Deus maravilhoso possa se compadecer de você, de todos os seus, e derrame as bênçãos de que você tanto precisa, em nome de Jesus. Beba da água. Louvado seja Deus. Receba paz, saúde, proteção, alegria e força de Deus. Um abraço. Deus te abençoe e até amanhã.